Excel, classificação de dados. Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre Excel, classificação de dados, onde nós iremos classificar as informações dentro de uma planilha, criando uma tabela conforme a necessidade que você achar melhor. Claro, vamos determinar ali conforme quantidade, volume e até mesmo ordenar conforme a ordem alfabética ou numérica. Vamos dar uma olhada na prática como é que funciona no Excel? Tudo bem, pessoal? Agora aqui dentro do Excel com uma planilha já pronta, onde nós temos alguns dados de produtos, tá? Onde eu tenho um ID, o nome do produto, o valor de compra, o valor de lucro, o valor de venda, a quantidade em estoque, tá? Então aqui nós temos uma espécie de estoque, onde eu também controlo os valores dos produtos, qual a faixa de lucro que eu tenho, tá? Então a ideia é que a gente consiga classificar essas informações, tá? Esses dados, para que eu consiga ter uma visão melhor, tá? Para que fique mais fácil a minha visualização de dados, ok? Então, começando, primeiro eu tenho que transformar isso aqui numa tabela, ok? Então eu vou selecionar, tá? Lembrando que eu já ensinei em outra aula formas diferentes de seleção, aquela tecla de atalho bem bacana, Ctrl, Shift, espaço, eu já seleciono toda a nossa tabela automaticamente, ou melhor, todos os dados para transformar em uma tabela. Aqui em inserir, eu vou transformar em tabela. Tá? Percebo que tem tabela dinâmica e tudo mais, mas o que importa agora para a gente é o tabela. Também existe a tecla de atalho que ele já está sinalizando ali, ó, Ctrl Alt T. Você pode usar o Ctrl Shift espaço e Ctrl Alt T logo em seguida, que ele já vai transformar. Ele pergunta para ter certeza se é exatamente esses dados que eu estou selecionando, tá? Não tem problema, vou dar um OK. Minha tabela tem cabeçalhos? Tem. Os nomes aqui em cima fazem parte do cabeçalho. Com a tabela selecionada, ó, na verdade vamos selecionar as colunas aqui. Percebam que graças a essa setinha que apareceu aqui eu não consigo ler exatamente o que está. Então seleciona todas as colunas da nossa tabela e aí eu vou adaptar o tamanho dessas colunas para o tamanho das informações que tem ali. Então olha lá, quando eu deixo o mouse em cima entre a divisão das colunas, ele muda o cursor, então eu vou clicar 2 vezes, ele já vai adaptar para que eu consiga ler, ver as informações necessárias. Muito bem, com essas informações transformadas em uma tabela, se você quiser, você pode dar um nome, mas no caso aqui não existe essa necessidade, eu posso vir aqui e classificar as informações através dessa setinha, que na verdade funciona como um filtro, ok? Então eu posso vir aqui, ó, clicar nessa setinha, eu tenho classificação do menor para o maior, classificação do maior para o menor, referente ao campo que eu acabei de clicar, no caso o ID. O que acontece? Por padrão, do jeito que eu cadastrei o ID em uma ordem sequencial, na verdade está já organizado do menor para o maior. Mas caso você queira, você pode inverter, tá? Sem problema nenhum, o jeito que você achar melhor. E ele não vai inverter somente o campo ID. Ele vai atualizar a tabela inteira referente àquele campo. Tranquilo? Existem outras formas de você fazer isso também sem transformar essas informações que você tem em uma tabela, tá? Você pode selecionar os dados que você tenha e aqui na página inicial nós temos o classificar e filtrar também, tá? Que você pode utilizar tanto para classificar, escolher, filtrar e tudo mais. Mas o legal é você utilizar já como tabela, que facilita bastante, onde você consegue ver, inclusive classificar por cor, da forma que você achar melhor. Tranquilo? Então eu posso também classificar por nome do produto, tá? Então olha, está em ordem alfabética, sem problema nenhum. Posso o valor de compra, saber qual que é o produto mais caro, o produto mais barato já de forma bem fácil, e qualquer outro campo eu consigo classificar. Tranquilo? Além disso, eu posso fazer alguns outros tipos de classificação, principalmente quando eu falo de filtros de número, tá? Então, por exemplo, eu tenho vários números que eu quero classificar. Por exemplo, a margem de lucro, tá? Eu posso classificar por tipo, tamanho, qual o lucro está dentro do esperado e tudo mais. Então, vamos seguir uma ordem aqui, algumas perguntas que eu já deixei pronto. Tá? Produtos com os maiores valores de venda. Então vamos lá, em valor de venda, eu vou deixar classificado do maior para o menor. Percebam que o produto mais caro que eu vendo, com valor de venda no caso, é o feijão, o arroz branco, tá? Com R$ 6,79. Posso fazer aqui, ó, produtos com os maiores margem de lucro. Tá? Então, eu vou selecionar e vou classificar do maior para o menor. Então, ó, percebam que o leite eu estou ganhando bastante em cima. Ou melhor, o vendedor que está fazendo isso, né? Que seria uma fictícia.
Produtos com maior estoque. De novo, vamos lá, classificação, maior para o menor. Ele classificou, tem o leite mimosa com maior quantidade em estoque. Produtos com a margem de lucro acima de 15%. Opa, eu só quero ver os produtos que têm a margem em cima de 15%. Então aí eu vou usar o filtro de número, tá? Então ele tem que ser maior do que. Detalhe importante, tá? Como eu estou trabalhando com a porcentagem, você tem que tomar cuidado que eu não vou colocar maior do que 15, eu tenho que colocar maior do que 0,15, tá? Então, se eu colocar maior que 0,15, ele já traz o que for maior que 0,15. Eu tinha produtos que eram com 15%, eles não apareceram, estão aparecendo apenas os produtos que têm a margem maior do que 15%. Então, percebam que eu tenho apenas 4 produtos com a margem acima desses 15%, ok? Vamos retirar esse filtro. Perceba que está ticado aqui. Se eu quiser mostrar todos, eu venho aqui em selecionar tudo novamente e dar um OK. Ele volta para o padrão que nós já tínhamos. E agora podemos dar continuidade aqui, ó. Produtos com a margem de lucro igual ou abaixo a 15%. De novo, vamos lá em lucro, filtro de número. E agora eu quero aqui, ó, é menor ou igual. Novamente, como estamos trabalhando com uma porcentagem, tem que ser um número decimal. Tá? Tem que ser menor ou igual a 0,15. Clicando em OK, ele vai trazer o que for igual a 15 ou menor. Tá? Então eu já consigo fazer essa classificação muito mais baixo, sem problema nenhum. Tá? Tranquilo, vamos voltar lá para a visualização normal, ou seja, de todos os produtos, para facilitar. E agora aqui eu quero fazer um alerta de estoque baixo, tá? Então eu não vou usar classificação de dados em si, tá? Eu quero utilizar um outro recurso que vai ser a formatação condicional. Tá? Como o nome diz, eu vou alterar a formatação conforme a condição que eu deixar preparado. A formatação condicional serve muito para eu visualizar os dados de forma que posso alterar a cor, colocar alguns ícones, conforme uma condição que eu tenha colocado. Tá? Por exemplo, eu quero realçar as células, o que for maior que é menor que. Por exemplo, eu poderia determinar que tudo que tiver abaixo de 30, por exemplo, que seria um estoque baixo, no meu caso, eu quero que apareça como vermelho. Então, percebam que eu coloquei essa formatação condicional, então ele já deixou limitado aqui como vermelho tudo que é abaixo de 30. Ah, Fernando, mas está tudo junto? É porque eu tinha feito a classificação. Vamos classificar por ID aqui, que daí vai embaralhar um pouquinho. Percebam que mesmo assim está tudo lá embaixo. Então, o que for abaixo de 30, ele vai deixar sinalizado. Tem diferentes formas de você fazer isso, tá? Como que eu faço para remover? Eu posso vir aqui, limpar regras das células selecionadas. Limpei. Vamos fazer de outra forma. Eu posso fazer em escala de cor, onde ele vai mudar a cor conforme a quantidade de produtos que eu tenho. Então, se eu tenho muitos produtos, ele deixa vermelho e a quantidade em verde o que eu tenho pouco. Então, ele faz uma escala para que você tenha uma ideia de como está sendo utilizado, ou melhor, quantos produtos eu tenho nesse estoque. Além disso, vamos limpar de novo. Eu tenho as opções de usar um conjunto de ícones, tá? Então eu posso usar formas bonitinhas aqui, indicadores, colocar até algumas bandeirinhas para sinalizar como é que está o meu estoque, ok? Então, por exemplo, 120 está ok, mas ele cria um padrão próprio dentro dessa regra. Eu posso modificar essa regra para determinar exatamente o que eu quero. Por exemplo, temos aqui, ó, 30, ele está com o estoque vermelho, mas eu quero que acima de 30 já esteja ok. Então, por exemplo, 53 está vermelho. Para dentro dos meus padrões que eu criei dentro de uma loja fictícia, eu quero que apareça vermelho apenas o que tiver com baixo estoque. E o que tiver debaixo de 50, aí sim vai mostrar, entre 30 e 50 vai mostrar amarelo, e acima de 50 é verde. Então, para que nós... para a gente conseguir modificar essa regra, a gente vai lá em formatação condicional, vou em gerenciar regras, então eu consigo ver aqui, ó, conjunto de ícones, qual é a regra que está ali, clico 2 vezes ou venho em editar regra, e aqui ele vai dizer qual é o padrão que ele está utilizando. Qual que é o padrão? Então, ó, o verde vai aparecer quando for maior ou igual a 67%
tá? Do maior número que temos aqui. Então, 67% de 144. Então, o que eu queria mesmo fazer é o que tiver acima de 50, ou seja, maior ou igual a 50 número, tá? Vamos atualizar o 50 novamente. O que for acima de 50, ele vai deixar verdinho. O que for acima de 30, ele vai deixar amarelo, tá? Então, acima de 30 ele deixa amarelo, e o que for abaixo de 30 ele vai deixar vermelho, tá? Então, já deu OK, e clicando em OK, ele já atualizou aqui as informações que eu acabei de inserir. Então, percebam, tudo que está acima de 50, tá? 53, 60, tudo está verdinho. O que está acima de 30, tá? Ou igual a 30, está amarelo, tá? Então, percebam que tem vários que tem o valor 30, está em amarelo. E o que está abaixo está em vermelho. Você pode utilizar cores diferentes, pode utilizar conjunto de ícones, até estrelinha, a barrinha de dados, o que você achar melhor. Tá? Essa é uma ideia de como você pode usar a formatação condicional e a classificação dos dados que nós temos dentro dessa planilha. Tranquilo? E com isso nós tivemos uma ideia de como funciona a classificação de dados, ordenação e até mesmo a parte de formatação condicional. Ok? Bons estudos!